Estamos de volta recebendo o dentista Silvio Simeone, membro da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Tudo bem, Silvio? Tudo jóia, Amanda. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Obrigado. Nós vamos falar de implante, faceta e lente de contato. 3 técnicas que, se unidas, podem melhorar e muito o seu sorriso. Silvio, eu queria que você falasse das diferenças e dos benefícios de cada uma, porque lente de contato, pelo menos meus amigos do meio artístico, todo mundo está fazendo. Com certeza. Vamos falar um pouquinho. Vamos lá. O implante, geralmente, ele é usado quando a pessoa perde um dente. Então, ela, por um acidente ou por uma infecção, ele perdeu o dente. Nós vamos colocar o implante e vamos fazer um dente de porcelana fixado nesse implante. Esse dente que nós vamos fazer de porcelana, ele pode ter uma estética parecida com uma lente de contato. Tá. A lente de contato, ela é... Esse implante, só para a gente falar mais um pouquinho de implante, podemos colocar as fotos dos implantes se a gente tiver aí. Pode. O implante é aquele que você abre, ou para a pessoa que já é mais velhinha e perdeu realmente todos os dentes, ao invés de usar uma dentadura, ela vai fazer o implante. Isso. Ou por uma doença, uma infecção, como ele disse, algum problema, você perdeu 1, 2, sei lá, algum dos dentes, e você também faz um implante. O implante, ele abre a gengiva. Ó, o legal dessa técnica é isso. Isso é uma foto de pós-operatório imediato. Você pode perceber que não tem sangramento nenhum. Eu coloquei todos esses implantes, eu faço apenas um furinho na gengiva e já consigo colocar o implante. Então é muito confortável para o paciente. O paciente ele chega na clínica com uma dentadura móvel, nós tiramos a dentadura, colocamos os implantes e eu já coloco uma peça fixa nesses próprios implantes. Então ele chega com algo móvel e já sai com algo fixo. Muda completamente a vida dele em questão de 2 horas, 3 horas. E se você olhar aquela foto anterior, o implante ele é mais fino, o implante que eu uso. Então, ao invés de colocar como as técnicas tradicionais, colocar com 6 implantes, 8 implantes, eu coloco às vezes 16, 14. Então, eu consigo dar uma naturalidade, porque eu substituo as raízes dos dentes. Nós teríamos mais ou menos 16 dentes na parte superior. Eu coloco um implante por dente. Então, quando eu vou fazer o dente definitivo de porcelana, eu consigo reproduzir praticamente o que era antes dele perder o dente. Que legal. Isso que é legal. Então, o pós-operatório é muito mais confortável, porque você não precisa cortar, porque o que faz inchar, o que faz dar o roxo, dor, é cortar a gengiva. Então, você não precisa cortar a gengiva, você não precisa dar pontos, o pós-operatório fica bem mais tranquilo para o paciente. E a colocação, você citou aí 2 horas em média? Eu levo, por exemplo, para reabilitar uma boca total, 2 horas, mas um implante só, tempo de implantação, 8 minutos, 10 minutos. Caramba! É bem e aí já rápido. vai embora pronto? Já vai embora pronto. Aí ele leva, isso é para colocar o implante, aí leva mais uns 20 minutos para pôr o provisório, Tá. mas daí já não é fase cirúrgica mais. Tá? Então, E esse dentinho, esse implante, ele fica o resto da vida ou tem uma duração, a gente vai trocando? o resto da vida. Teoricamente, se tudo der certo, o paciente não tiver um trauma muito grande, não tiver infecção, ele higienizar conforme a gente preconiza, é para o resto da vida. Ele pode trocar depois de 20, 30 anos a prótese, mas o implante, teoricamente, é para o resto da vida. A faceta e a lente de contato, a gente já descobriu aí sobre o implante, né? As pessoas que precisam, os benefícios e tal. A faceta e a lente de contato são duas técnicas exclusivamente estéticas ou não? Depende. A lente de contato, ela é predominantemente estética. Ela pode, às vezes, alterar, melhorar um pouco a dicção do paciente, que esse paciente tem muito espaço e vai falar só um pouquinho de ar, ela pode ajudar, mas ela é praticamente estética. A faceta já não. A faceta, ela é funcional também, porque muitas vezes o paciente pode ter perdido uma estrutura do dente muito grande, e esse dente está dando infiltração, esse dente não tem toque com o dente com o de cima, por exemplo, um dente de baixo que perdeu, ele não tem toque. Você aumenta o dente para ter toque, o paciente conseguir mastigar. Então, a faceta, ela tem uma parte muito mais funcional que a lente. Agora, as duas estão ligadas, claro, à estética também. Por exemplo, essa foto, foram feitas lente de contato e não teve desgaste nenhum no dente do paciente. Então, é um tratamento totalmente reversível. Vamos supor que o paciente fez a lente de contato e não gostou do resultado, não era isso que ele esperava. Ele pode tirar as lentes e voltar a ter o sorriso que ele tinha antes. A lente não desgasta um pouquinho? Depende, esse também não desgastou. Esses dois casos que eu mostrei não precisou de desgaste, mas aí depende de cada caso. Se a gente tiver que desgastar, a gente está saindo um pouco da lente de contato e já entrando na faceta. Então, vamos supor, se eu tiver que desgastar 0,3 milímetros, nós estamos falando em lente de contato. Acima de 0,3 milímetros já entra na parte de faceta. Que a faceta é quase que a mesma técnica na forma de colocação, só que é para um dente que desgasta bem mais o dente. Isso, é um dente mais comprometido.
Por isso que às vezes Um dentinho doente, um dentinho quebrado, com cárie, um dentinho com tratamento de canal, é isso mesmo. Por isso que numa transformação de sorriso, muitas vezes eu tenho que usar implante, faceta e lente. Então a gente utiliza as 3 técnicas para dar um sorriso perfeito. Quando você tira as próteses, as facetas, você vê cada preparo de um jeito. Um implante, um dente preparado, um dente pouco preparado. Mas na hora que você coloca tudo e olha o sorriso do paciente, as pessoas não conseguem definir o que é implante, o que é faceta e o que é lente. Olhando fica muito parecido. Fica uma coisa exatamente igual. Esse é nossa prioridade, é fazer algo que você não consiga perceber o que é implante para o que é uma lente. Ó, eu vou te perguntar como nossa telespectadora, uma pessoa totalmente fora do assunto, tá? Claro. Se eu tiver que escolher entre faceta e lente de contato, que me consta, não sei se eu estou dando alguma informação errada, a faceta, por exemplo, financeiramente é mais barata do que a lente de contato. Como que a pessoa avalia essa escolha? Né? Se for pela estética, ou se tiver um dentinho ou outro, pessoas que fumaram a vida toda, que o dente fica amarelo e você faz clareamento e ainda assim não consegue subir o tom do branco, do clareamento. Sim. Como escolher? Tá, vamos lá. Eu, por exemplo, a questão financeira, na minha clínica, eu já não tenho essa diferença mais. Porque a diferença de custo de material é muito pouco, eu acho que o resultado final é que vale a pena. Então, depende muito do que é o caso do paciente. Por exemplo, se ele tem um dente muito mais comprometido, tem que ir para a faceta. Se o dente... Na verdade, a primeira escolha é sempre lente. Só que se a gente não conseguir fazer lente, a gente tem que passar para a faceta. Então, vamos supor, doutor, quero ter um sorriso branco, bonito, todo certinho. Ótimo, vamos pensar em lente de contato. Aí eu faço os exames, os raios-x, tiro os moldes. Ah, mas esse dente não dá para fazer lente porque eu vou ter que desgastar mais. Daí eu entro na faceta. Esse dente, ele tem uma infecção, não dá para fazer nem lente nem faceta, então nós vamos ter que ir por implante. Então depende de caso a caso. A primeira escolha sempre é lente. Por quê? Porque você preserva o que é natural do paciente e você faz de uma maneira mais simples, sem invadir muito o organismo. E aí essa manutenção se dá de que forma e a cada quanto tempo? Você falou que o implante, por exemplo, a pessoa colocou lá o dentinho, parafusou lá, que nem você mostrou, é o resto da vida, a não ser que quebre, aconteça alguma coisa. E no caso da faceta e da lente? A lente de contato e a faceta, seguindo os padrões que eu falo alemães, que são as referências em cimentos, em porcelanas, é para durar entre 20 a 30 anos. Um trabalho bem feito. Eu costumo dizer muito para os pacientes que lente de contato, transformação de sorriso é a realização de um sonho para muitos. E ela pode se tornar um pesadelo para alguns se não for bem feita. Então, vamos supor, uma lente bem feita, você vai ao dentista a cada 6 meses, uma vez por ano, e vai fazer a limpeza normal, como você faria nos seus dentes. Em casa, vai higienizar com fio dental, escovação correta. Uma lente mal feita, você pode fazer tudo isso e ela pode gerar infiltração. Então, daí está o problema, porque você tinha um dente saudável, aí o profissional fez um preparo e colocou algo sem uma adaptação correta ou sem usar o material correto. Isso vai favorecer para dar cáries, para dar inflamação de gengiva, tudo isso. Então, isso que eu falo, se for bem feito é para durar 20 e 30 anos, mais ou menos. E quando chegar esses 20 e 30 anos, por exemplo, você tira essa... É uma estimativa, mas vamos supor se nesse período ele tem um problema. Você tira aquele dente que ele teve um problema e troca simplesmente um dente. Tira a faceta. O dente embaixo vai continuar do mesmo jeito, isso. Tá. E a questão de amarelar ou acinzentar ou trincar? Essa questão você não tem muito com a lente, com a faceta, porque a porcelana não muda de cor. Tá. Então, mesmo que a pessoa fume e tome café? Mesmo que fume, mesmo que tome café, ela não vai alterar. O que acontece muito, o paciente, antes de fazer a lente, ele faz um clareamento. Aí o dente dele fica super branco com o clareamento. Aí você vem com uma lente bem fininha e coloca em cima. Sim. Passa alguns meses, o dente do paciente, ele volta um pouco a cor do clareamento. E daí escurece um pouquinho o dente. Então, isso pode acontecer. Por isso que quando o paciente tem o dente muito escuro, eu tento não fazer lente. Eu tento desgastar um pouquinho mais para fazer a faceta, porque daí não corre esse risco de voltar a cor um pouco. A gente continua falando sobre isso já depois do intervalo. Falei demais? Não, mas...